Muito bem, como havíamos prometido e anunciado, estamos recebendo aqui nos estúdios do Bahia em Foco o Paulo Marcos, ele que é consultor de gestão e contador e representa a PMR Assessoria. E atendendo ao nosso convite, o Paulo gentilmente cedeu aqui um espaço, um pouco do seu tempo, para falar e tirar algumas dúvidas a respeito ainda do auxílio emergencial e alguns outros pontos, inclusive uma nova determinação que o Paulo vai falar daqui a pouquinho e que vai assustar muita gente, sem dúvida nenhuma, mas ele vai esclarecer para você ficar por dentro de tudo que vem acontecendo nesse sentido. Algumas pessoas sugeriram alguma pauta que eu vou passar para o Paulo e ele vai esclarecer para não deixar dúvida nenhuma a você, espectador aqui da Web TV Uai, o Bahia em Foco. Paulo, seja bem-vindo. Prazer ter você aqui conosco. Prazer meu estar aqui e com certeza são temas muito importantes, né? Socialmente, financeiramente, e a gente precisa de fato trazer essas novidades e deixar a sociedade bem esclarecida nesse momento para não criar alarde, mas ter uma consciência. Apesar que o auxílio ele não é um tema novo, ele já foi abordado por diversos canais, televisão, rádio, jornais, enfim. Mas ainda há muitas dúvidas da população, principalmente da população mais carente, população que tem pouco conhecimento de aplicativos, enfim, de internet. Ainda restam muitas dúvidas e por isso nós o convidamos aqui para solucionar essas dúvidas. Por exemplo, Paulo, me pediram aqui para esclarecer com você quem não fez o cadastro, né, até hoje, já que estamos aí em pleno pagamento da segunda parcela já. Perfeito. Mas quem não fez o cadastro até hoje, ainda tem tempo para fazer, ainda pode fazer esse cadastro? Ainda pode fazer sim, tá? Acessar os meios comuns pelo aplicativo da Caixa, pelo site da Caixa, tá? Tem tempo, essa pessoa enquadrando nas condições vai receber o seu auxílio. Muito bem, vai fazer a análise, vai ficar aquela sim, em análise, né? Aí a análise permanente não, né? Tem análise. Né? Agora, Paulo, quem não conseguiu aprovação ainda, na verdade essa pessoa que vai fazer o auxílio agora, ainda nessa primeira pergunta, sim, essa pessoa ela recebe as 3 parcelas programadas ou ela começa a receber a partir da segunda? Aliás, uma boa pergunta. Ela recebe, tendo direito, enquadrando nas condições, retroativamente, desde a primeira parcela. Então ela receberia a primeira e a segunda parcela. Sim, quando a pessoa é autorizada, é deferido o pedido, é aceito o pedido, 5 dias úteis depois ela recebe o dinheiro. Muito bem. E a partir daí cai no cronograma normal. Agora, quem não conseguiu, né, ainda a sua aprovação, quem está lá em análise até hoje, já fez há um bom tempo, essa pessoa precisa refazer esse cadastro ou o jeito é aguardar mesmo? Sim, quem está em análise há muito tempo, tem um bug do sistema, um problema no sistema, que ela tem que aguardar ou até tentar refazer. Mas normalmente tem que aguardar o indeferimento ou deferimento para refazer. E se ela enquadra, tem muita gente que tem condição, tem as condições de receber, se enquadram, mas foram indeferidos por algum erro no sistema. Ela tem esse tempo de justificar o que eles estão falando lá como um erro e refazer o pedido. Tá, e ainda, diferentemente da primeira pergunta que eu lhe fiz, se ainda dá tempo de fazer, né? Sim. A pessoa que fez o cadastro e foi aprovada depois do pagamento da primeira parcela, já que você disse que quem vai fazer agora pode receber retroativamente, sim, com certeza eu já vou até afirmar aqui, mas você vai confirmar para mim, essa pessoa que foi aprovada depois do pagamento da primeira parcela, ela tem direito também a receber essa primeira normalmente, né? Tem direito de receber a primeira, sim. Tá? Ela se enquadrando. Inclusive, há uma previsão ainda, de que o auxílio seja prorrogado até setembro. É uma previsão, não é uma afirmativa, mas já se fala em prorrogar até setembro pelas condições sociais e financeiras que estão acarretando até agora essa pandemia. Há um desejo do governo, né, de estender um pouco aí esse auxílio. Inclusive, eu até acompanhei também nas redes sociais, em sites, que haveria até, por parte do governo, um desejo de redução, né? Sim. Gradual desses valores. Quando foi lançada a ideia, né, a medida, o pensamento, o projeto eram de R$200. Aí, tramitando, foi a 600. Então, como eu disse, há uma ideia de que seja prorrogado,
e há uma conversa, uma possibilidade que essa prorrogação não seja dos 600, que aí volte aos 200. Mas até tramitar e virar, de fato, uma medida, muita coisa pode mudar. Tem muita água para rolar, né? Perfeito. Agora, nessa segunda parcela, a Caixa mudou o sistema de pagamento, Sim. tentando se adequar e tentando diminuir aquelas filas imensas que a gente viu aí durante a primeira parcela, onde todo mundo estava, né, louco para receber. Aglomerando. Exatamente, e era um perigo imenso. Sim. As principais mudanças, né, são modo de sacar esse dinheiro. Gostaria que você explicasse aí. Sim. Como que é feito. Já estão sendo pagos, né, as parcelas já estão sendo pagas, Sim, sim. né, mas como que faz para retirar esse dinheiro e que dia, a partir de quando poderá ser retirado esse dinheiro? Existe um cronograma, o cronograma se mantém, né? O que aconteceu com a questão de... E também foi pontuada a primeira parcela. Muita gente estava, de fato, precisando, sem informação, sem condições, e foi ao banco. Né? Não tem como falar. Mas também não tem como falar que ela deveria ficar lá esperando. Às vezes ela não tem nem assiduidade com a internet, não tem condição, né? Não tem apoio. Verdade. Né? Então, assim, o primeiro impacto foi muito negativo nesse sentido. Porém, a partir da segunda, algumas mudanças, tipo, o aplicativo tem a questão da transferência, que era possível transferir, já foi bloqueada. Então, algumas questões de, uma vez que recebeu, usa o dinheiro ali, não saca ele. Porque para quem conseguiu o benefício, tinha que fazer o pedido em um aplicativo, ir a outro que o aplicativo tem, naquele outro ele podia, inclusive, transferir para outra conta para ir sacar. Entendi. Sendo que o próprio aplicativo tem como você pagar a conta nele. Só que a pessoa queria pegar o dinheiro. E não pagar uma conta, às vezes. Sim. Então, algumas mudanças técnicas que não influenciam, a pessoa vai receber. Ainda vai poder sacar normalmente esse dinheiro, mas após um prazo, né? E agora, acredito que depois desse tumulto de baixar um aplicativo, ficar em análise muito tempo, baixar outro aplicativo, isso já vai estar, esse percalço aí já não vai existir. Agora, ô Paulo, outra dúvida aqui levantada é a respeito do pagamento do PIS desse ano. Né, que, segundo informações que eu obtive também, que eu acabei vendo pela própria internet, que esse pagamento do PIS seria vinculado à conta do FGTS, né? E algumas dúvidas que surgem, inclusive me perguntaram antes de estar aqui com você, é sobre essa vinculação ao FGTS. Uhum. As pessoas têm a seguinte dúvida: se esse dinheiro vai ser debitado, vai ser subtraído do que, por exemplo, eu já tenho lá na minha conta do FGTS, ou se é a parte, é apenas um depósito na conta do FGTS e você retira normalmente dentro ali das datas do PIS. São dinheiros distintos, tá? Então não se debita do FGTS. A resposta objetiva é essa. É a forma de pagamento. Ao invés da pessoa ir lá sacar o PIS, vai cair numa conta dele. Sim. Então, assim, é o jeito de pagar. É como se você tivesse um dinheiro nessa mão, um dinheiro nessa, e passasse a estar numa mão só. Tá? Não tem prejuízo para o trabalhador, não se subtrai do FGTS. Tem até aí uma outra medida, que é a possibilidade de você sacar o seu FGTS, que está lá congelado, está lá depositado. Mas isso é uma outra medida que não influencia na questão do PIS. Seria o valor de R$ 1.045, que foi até anunciado, Sim. Mas não está ainda aprovado, não tem nada certo ainda de acontecer, né? Na verdade, sim, ele está aprovado, mas não está em escala de pagamento. Ainda não há um calendário de pagamento. Exatamente. E outra coisa, o importante desses 1.045 é que pode ser sacado por pessoas que estão trabalhando, que a conta do FGTS está sendo movimentada, e também pelas pessoas que estão com a conta paralisada. Tem gente que fica ela parada 3 anos, sim, porque saiu, não pode sacar. Vão poder sacar neste momento, quando for liberado a escala. Mesmo aquela pessoa que não foi demitida, que pediu, né, demissão. A gente chama de conta inativa. Isso. Uhum. Essas também podem. Para explicar assim mais popularmente, a pessoa que, por exemplo, pediu demissão e não foi demitida, né, que não tem direito ao saque do fundo de garantia. No momento da demissão. Isso, no momento da demissão, já que ela pediu a sua demissão, né, ela saiu da empresa, ela poderá sacar normalmente. Isso então é semelhante àquele primeiro saque de R$ 500.
que foi feito? Sim, parecido. Bem parecido. O saque aniversário continua ainda? Continua. Aí uma outra situação de você na hora... Aí uma opção de você poder sacar no saque aniversário ou sacar no momento da demissão. No momento do desvínculo. Entendi. Então, se você optou, aí você vai por um ou por outro. Agora, Paulo, o pessoal está aguardando, a gente anunciou aqui que há uma novidade, surgiu uma novidade aí que assustou muita gente durante essa semana aí. Quem ouviu ficou assustado, mas como é que vai acontecer isso? Porque foi anunciado que algumas pessoas que estão recebendo esses R$ 600 do auxílio emergencial terão que devolver esse dinheiro no ano que vem, em 2021. Explica isso pra gente aí. Tá. São duas situações. Primeiro, quem recebeu irregularmente, tá? Existem pessoas que mesmo trabalhando, carteira assinada, recebeu o dinheiro, estou falando dentro da lei, tá? Recebeu e não poderia ter recebido. Então, assim, tem pessoas que são empresários e receberam... Isso seria uma falha do sistema? Vamos chamar assim, um bug do sistema, a falha, a pessoa recebeu. Ela não fez a entrada, o governo pagou. Agora o governo está passando um pente fino nesta falha para ver e cobrar. Já falou que vai cobrar, e eu penso que deve cobrar, tá? Um primeiro momento, vai cobrar isso. Isso é uma situação, os pagamentos irregulares que aconteceram. O que está, de fato, alarmando aí teve uma mudança, está havendo uma mudança, uma modificação na lei, dizendo que quem em 2020 receber acima do valor de R$ 28.559,70... Anual, porque é o limite do imposto de renda. Quem recebe imposto de renda até aí, quem recebe o valor até aí não precisa fazer imposto de renda. Então vai usar este valor para definir se a pessoa teria que receber, devolver ou não. Isso será isso em 2021. Vai uma peneira, com certeza. Popularmente, ao invés de ser um benefício, seria um empréstimo. A pessoa terá que devolver ele integralmente, no caso. Sim, aquilo que ele recebeu, que depois deveria que reaver. Maravilha. Algum outro assunto que eu não tenha abordado, que seria interessante, que você gostaria de repassar ao nosso telespectador? Quanto ao auxílio, me parece que é isso. Embora o auxílio, é muito importante a gente dizer que ele começou, já tem um tempo, tá, para ser prorrogado, mas vai mudando as situações, né? Mas se adaptando, que foi assim, foi emergencial, o nome já fala, né? Foi numa emergência, tiveram que resolver tudo muito rapidamente. Perfeito. E vão se adequando, como fizeram com o próprio aplicativo. Sim. Que foi, né, que a cada dia vai se atualizando, vai mudando, enfim, a forma de pagamento também. Sim. Então, vai em uma constante mudança, né? Até porque foi algo nunca visto antes. A intensidade, a quantidade de pessoas pedindo, é algo não visto, sinceramente, a nível mundial. Eu nunca vi uma situação dessa. Então, nós estamos passando por esse momento que, de fato, é emergencial, o momento e que a gente precisa ficar atento a essas situações. Ainda mais se tiver que ser prorrogado, né? É interessante citar também, você perguntou se tinha alguma coisa, não específico ao auxílio, mas também quanto às condições de trabalho, as empresas. Pois como é que fica a situação das empresas aí durante esse período? A nível de lei, de empresariado, o governo está querendo muito manter o emprego. É essa a tonalidade da conversa do governo. Então, assim, existem possibilidades de você reduzir a carga de um funcionário em 25, 50 ou 70, aí depende de cada caso. Sugiro que você converse com o seu contador, ele vai te orientar quanto a isso. Suspensão, adiantamento de férias. Em São Paulo a gente viu adiantamento de feriados. Né? Foi até alvo de brincadeira, né? Que os feriados foram todos semana passada. Não venha para Minas, né? Exatamente. Não tem nada. Exatamente. Então, assim, tem várias situações que a empresa pode fazer. O que ela não pode é se perder nisso. Ela tem que contar com um profissional contábil para que ele possa emoldurar o que é bom para aquela empresa. Né? Cada situação é diferente da outra. Cada situação é diferente, não existe um planejamento que possa servir como cartilha. Tá? Hoje, inclusive, dia 28, está sendo publicado uma possibilidade, porque essa redução, essa suspensão dos contratos de trabalho, eles foram inicialmente 60 dias. 60 dias numa situação, 90 em outras. Há a possibilidade de estar sendo, agora, nesses dias,
prorrogado por mais 60 e 90. Esse contrato que foi suspenso, por exemplo. Exatamente. A suspensão do trabalho, ela funciona de que forma? O governo, a empresa paga, o que eu entendi, o que eu sei, Sim. é que a empresa paga 30%, né, uma porcentagem, eu não sei se esse é realmente o número, Sim. e o governo pagaria o restante. Mas isso é a partir de um salário ou a partir a partir de um salário mínimo, é baseado no salário mínimo ou é baseado no salário que o trabalhador recebe? Baseado no salário que o trabalhador recebe, mas tem uma escala. A primeira escala é 3 mil e alguma coisa que eu não lembro de cabeça agora. Tem uma escala, e esses 3 mil alguma coisa, de uma forma pré-vista, orçamentariamente falando, é 80% dos funcionários do país. Tá? Então, 80% estão encaixados nesses 3 mil, na carteira. Entendi. Tem que contar com base, salário base da carteira. Aí o que acontece? Vamos supor, a questão dos 30% depende muito se é redução, suspensão. Vamos começar com a redução. Nós temos uma pessoa que trabalha e ela vai ser reduzida a 50%. Então ela não vai trabalhar metade do expediente, certo? Aliás, ela não pode trabalhar metade do expediente. Tá? Se a empresa ainda mantiver esse funcionário trabalhando, mesmo aderindo a esse... De forma integral? Exatamente. Trabalhando normalmente, aderindo a esse programa, quais são as sanções que a empresa pode sofrer, por exemplo? Aí nós estamos falando de uma fraude, né, que tem vários tipos de sanções. Depende se a empresa for pega fazendo isso, aí depende muito do enquadramento da sanção. Mas eu penso que nesse momento, se o governo está oferecendo alguma condição, eu acho que a gente também, aí um pensamento do Paulo Marcos, tá? Deveria colocar a mão na consciência, fazer a coisa certa, uma vez que você cobra do governo, tem que aderir de forma adequada. Né? Então, pensamento meu. O ideal para as empresas realmente estarem adequadas e saberem o que vão fazer, o rumo que vão tomar, seria, por exemplo, contratar uma assessoria. Sim, exatamente. Até porque tem algumas situações nessa. Pegando só para concluir o exemplo, alguém que trabalha o tempo todo e está 50%. Né? Vamos supor que ela receba R$ 1.045, é o salário mínimo, R$ 1.045. A empresa vai pagar 50%, ok? 525 alguma coisa. Vai pagar 500, a metade, 50%. O governo vai ver em qual faixa que ela cai de seguro-desemprego e vai pagar 50% daquela faixa. Aí que está o X da questão. Não dá exatamente os 1.045 que ela recebia. Pode dar mais ou menos. Não, dá menos. Dá menos. Dá um pouco menos. Só que vamos pensar de forma financeira. Dá menos? Dá, mas ela está trabalhando 50%. A hora de trabalho dela aumenta. O valor no bolso diminui, mas a hora de trabalho aumenta. O salário hora, ele aumenta bastante, no caso. Aumenta. Então, assim, que às vezes a pessoa fala do jeito e você falou certinho. Mas fala assim, metade da empresa, metade do governo. Não é metade do governo. É quase metade do governo. Um percentual, né? Bem próximo, não é muito longe não. Mas aí o contador, a assessoria, vai fazer essa conta e te mostrar antes de que você adeira, faça adesão, para que não crie essa expectativa e essa situação junto com o funcionário. Então, Paulo, muito obrigado aí pelo seu tempo disponibilizado aqui para a gente. E para aquela empresa, ou então até para aquela pessoa física, Sim. que tiver alguma dúvida, procura você ou procura a PMR Assessoria, onde e em qual contato? Estamos à disposição. A gente tem um bom portfólio de mídia, PMR Assessoria, site, Facebook, Instagram. E estamos aqui na cidade de Ubá, na rua Santo Antônio 283, ou até o meu número. Nas redes sociais a gente encontra e, com certeza, ainda que não presencialmente, nesse momento algumas coisas estão restringidas, a gente tem atendido bastante gente. De qualquer forma, a assessoria é feita da melhor maneira possível, né? Sim. Dentro aí das novas normas da Secretaria Estadual de Saúde. Sim. Paulo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, obrigado e parabéns por esse espaço de conscientização da sociedade. Obrigado, eu falei aí com Paulo Marcos, ele que é consultor de gestão e contador, representando também a PMR Assessoria.